Bom, estamos aqui diante da palavra do Senhor para trazer para os irmãos e para os incautos a revelação de Deus para a vossa conversão, o vosso arrependimento, o vosso e a vossa reverência diante de Deus todos os dias da sua vida daqui para frente, de hoje em diante. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Meu irmão, tenha juízo. Minha irmã, tenha juízo. E você que está ouvindo uma mensagem desse porte, desse nível pela primeira vez, tenha juízo também. Dá ouvidos, atente os seus ouvidos, os seus olhos para essa mensagem divina, pois ela é bíblica. Ela vai edificar a sua alma, vai trazer benefícios para a sua alma, para o seu espírito, eternamente. O apóstolo Paulo, lá em uma de suas cartas no Novo Testamento, disse, ainda que esse tabernáculo, ou seja, esse nosso corpo terrestre, pereça, desvaneça, ou seja despedaçado, vá se envelhecendo, vá tendo muitas enfermidades e etc. Temos um tabernáculo no céu, construído por mãos de Deus, que nunca perecerá. Amém? É isso que eu quero passar para você nessa mensagem. O vosso temor a Deus a todos os instantes da sua vida, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dentro do banheiro, dentro do quarto, a hora que você estiver sozinho, em pensamentos, que vinham aqueles pensamentos impuros, malignos, que você possa repreender em espírito, clama ao sangue de Jesus, diz que isso não vem de Deus, diz para esses pensamentos que você não aceita e pede para o Espírito Santo e para Deus entrar na sua mente e trabalhar dentro de você, porque a conversão, meu irmão, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu, no começo do meu ministério, eu pregava muito, brinco, calça comprida, barba, bigode, tatuagem, etc. Eu pregava um monte de bobagens, um monte de besteiras dessas, doutrinas dos homens, doutrinas exteriores. E na verdade a mensagem principal, a mensagem que realmente as pessoas estavam precisando ouvir, não era pregada. E é o que eu vejo hoje em dia, essas mensagens ultrapassadas de pastores que têm a mente fechada, que parece mais um bode ou um cavalo bravo dando coice, porque quando você prega assim, é como se estivesse dando coice nas almas, Você está espantando as almas de Jesus, você está espantando as almas da igreja, e não é isso que Deus quer. O Senhor Jesus deixou bem claro na palavra de Deus,
O Senhor Jesus deixou bem claro aqui na palavra dele, ó, né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. Tá certo? Aí você pode perguntar assim para mim: ah, pregador, mas Deus ele quer um pouquinho com qualidade do que um montão sem qualidade. Olha, meu amigo, isso é mentira. Isso é mentira. Tudo bem que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Isso é verdade, porque está escrito na palavra de Deus. Mas esse negócio de que Deus quer qualidade e não quantidade, isso é mentira. Porque é óbvio, se você fazer uma pergunta para Deus: Deus, o Senhor quer um pouquinho de gente com qualidade ou você quer um monte de gente sem qualidade? Deus ele vai te responder: eu quero um monte de gente com qualidade e não um pouquinho de gente com qualidade. Mas, no entanto, é melhor ter um pouquinho e você dar conta do recado do que você ter um monte e mandar um monte para o inferno, né? Então, entre essas duas é melhor ter um pouquinho mesmo. Mas, na verdade, na essência da palavra, Deus ele quer que você ganhe o máximo de pessoas possível e que você haja de sabedoria para não afastar as almas que Deus está trazendo. A finalidade é essa. Quanto mais, melhor. O seu galardão também vai ser maior. Poucas almas no seu ministério, pouco galardão no céu. Muitas almas no seu ministério, muito galardão no céu. Aprenda isso. Ok? Então, essa é a mensagem, tá? Vamos lá? Eu quero finalizar essa pregação falando do nosso pai na fé, Abraão, né? No tocante a Sodoma e Gomorra. Amém? Que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 19, que diz assim: a noite estava caindo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra e suplicou: eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo, para aí passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retomareis vosso caminho. Contudo, eles contestaram: não, nós passaremos a noite na praça. Todavia, Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição. Fez questão de que se alimentassem de pães asmos, e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado, quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção. Clamaram Ló e lhe ordenaram. Chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Ouve, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu vou-las trarei, fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque se encontram sob a proteção do meu teto. Retira-te daí. Esbravejaram eles e alegavam furiosamente: este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. Veja bem, vou repetir: retira-te daí. Esbravejaram eles
e alegavam furiosamente: este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Até aqui. Amém? Até aqui. Na verdade, irmãos, esses homens de Sodoma, eles tinham famílias também. Eles tinham famílias. Eles tinham filhos, tinham filhas. Eles eram cidadãos comuns. Igual nos nossos dias de hoje. Quantas pessoas boas existem no nosso meio, que são trabalhadores, que são excelentes donas de casa, e que têm boas profissões, que ganham bem, e muitos que são mais humildes, mais simples, são trabalhadores assim, peões, mas que, no entanto, também está na mesma linha de pensamento, São pessoas que, se você chegar para anunciar a palavra de Deus, eles não vão aceitar. Se você pregar o verdadeiro evangelho, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Amém? João Batista pregou arrependimento. Jesus Cristo pregou arrependimento. Mas arrependimento do quê? Ó pregador, mas que arrependimento, que conversa é essa? A essência do evangelho é o arrependimento. Sem o arrependimento, não há avivamento na vida da pessoa. Sem o arrependimento, não há remissão dos pecados. Sem o arrependimento genuíno e verdadeiro, o seu nome não é escrito no livro da vida. Sem arrependimento, o Espírito Santo não habita em você, e sim o espírito do engano. Quanta gente aceitam Jesus hoje em dia, como no passado também, com o pensamento materialista: eu vou aceitar Jesus, vou para a igreja para me ser beneficiado, para me ser abençoado, mas entra o espírito do mundo nessa pessoa, porque ela aceitou Jesus com interesses. Ela não aceitou Jesus porque ela se arrependeu dos seus pecados. Ok? Ela aceitou Jesus por quê? Que ela aceitou Jesus? Ela aceitou Jesus porque, na verdade, ela está com o pensamento materialista. Nós podemos ver, que as pessoas, quando vai para a igreja, que o pregador, ele prega a palavra genuína, não pregar brinco, calça comprida, tatuagem, pintar cabelo, pregar barba, bigode, não, nada dessas hipocrisias. Quando você prega o evangelho verdadeiro, olha, irmão, olha, irmã, olha, pecador, Deus quer um conserto com você, se arrependa dos seus adultérios, peça perdão das suas fornicações, peça perdão porque você enganou o seu próximo hoje lá no seu trabalho, você vendeu uma coisa por um preço que não era justo, era para você ter vendido pelo preço correto. Olha, você vendeu uma mercadoria estragada por o preço de uma mercadoria nova, certo? Você vendeu uma mercadoria com o preço errado, tá certo? Para se beneficiar. Você enganou o seu próximo. Se arrependa aqui, peça perdão para o Senhor, Olha, você está desejando continuamente a mulher do seu vizinho. Olha, você está desejando continuamente o colega do seu marido, e etc. E
tem uma lista de pecado, né? Se arrependa das suas drogas, se arrependa dos seus tráficos, se arrependa das mentiras que você fala para sua mulher, para o seu esposo, para sua mãe, no seu trabalho, etc. Né? Se arrependa da sua idolatria, se arrependa do seu homossexualismo, se arrependa da sua pedofilia, se arrependa, né, das suas violências, né, e etc. E a lista é grande, é enorme. Quer dizer, quando você prega o verdadeiro evangelho, que você toca nesses assuntos, que você vai lá na ferida da pessoa, tá? A maior parte dela se sente ofendida e com certeza não vai aceitar Jesus e nem vai voltar mais para a igreja. Isso você pode ter certeza, certo? A maior parte dela, mas uma minoria vai se arrepender, uma minoria vai realmente se converter, tá certo? Esse é o mistério, tá? É pregar o evangelho, não é você expulsar as pessoas da igreja. Olha, para você aceitar Jesus, você tem que abandonar a calça comprida, você tem que fazer a barba, você tem que tirar o bigode, você tem que tirar o brinco, você não pode mais passar batom, você não pode mais pintar o cabelo, você não pode mais usar calça comprida, e por aí vai. E por aí vai. Isso é doutrina, irmão, pastor, profeta, apóstolo, seja lá quem você for. Isso é coisa que você ensina dentro da igreja. Para os cristãos, para as pessoas que já estão na fé. Tá certo? Você não pode pregar isso diante de pecadores, porque você vai afastar as pessoas. De repente você vai até apanhar e Deus vai falar assim para você dentro da palavra, que a palavra de Deus diz isso. Tá? Que glória há, irmão, se você apanhar porque pecou, apanhar pecando, que glória há nisso? Não há glória nenhuma. Quer dizer, vai estar arriscado você apanhar e não glorificar a Deus e apanhar porque mereceu. Porque você não pode tocar na vontade e nos costumes da pessoa, certo? Você mesmo tem pecado. Você está liberto da calça comprida, do brinco, você está liberto, você, né, não usa mais sunga, não usa mais bermuda, etc. Mas você tem pecado, você sabe disso. Né? Quando você aponta um dedo para os outros, tem 3 apontando para você. A mensagem para os pecadores não é essa mensagem é para doutrinar crente. A mensagem para os pecadores você tem que ir na raiz. É na raiz. Você tem que esclarecer para as pessoas. Minha filha, olha meu filho, o inferno existe, o lago de fogo é real. E mostrar para eles aqui na Bíblia. Tá? E por que existe o lago de fogo? É porque lá vai ser lançado todos os inimigos de Deus. E quem são os inimigos de Deus? Aí você vai começar por Lúcifer e seus demônios, que foram expulsos do céu. E no final do milênio, no juízo final, eles vão ser lançados no lago de fogo. Aí você tem que explicar o porquê isso. Por quê? Porque eles foram orgulhosos, soberbos, eles quiseram tomar a posição de Deus e eles caíram na terra e enganaram toda a humanidade por todos esses séculos. Então eles vão ser lançados no lago de fogo. Tá certo? E todas as pessoas que aceitam a vontade de Satanás para viverem no pecado e rejeitar a palavra de Deus, também vão serem lançados no inferno e depois no lago de fogo. Essa é a mensagem. Tá? E para você escapar do lago de fogo, você precisa saber quais são os seus pecados. Eu estou mostrando para vocês aqui quais os seus pecados. Tá certo? É isso que você tem que pregar para as pessoas. Tá? E não falar para elas abandonar a brinca, abandonar a calça comprida, quer dizer, aí você fala, se abandonar, se você tirar a barba, se você tirar o bigode, se você abandonar a calça comprida, se você tirar o brinco, o batom, e etc, etc, Deus vai te abençoar. Aí entra o evangelho da prosperidade, quer dizer, já começou pregando o evangelho errado e termina mais mal ainda. Certo? Evangelho de promessas de bens terrenos. Nós sabemos muito bem que pode ser lá quem for, quanto mais santo, quanto mais puro, quanto mais obediente for o vaso de Deus,
mais Deus quer ele no estreito. Porque o apóstolo Paulo sabia disso, João Batista sabia disso, Elias sabia disso, e Jesus deixou bem claro em relação a isso. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Ou seja, renuncie a tudo e me siga. Né? Tome a sua cruz e me siga. Certo? É isso que Jesus ensina. Tá? Então Jesus ele não veio prometendo mar de rosas para ninguém. Ah, eu vou te dar carro, eu vou te dar casa, eu vou te dar casamento, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar uma bela de uma conta no banco. Deus pode fazer isso? Pode, em um caso ou outro. Deus até faz. Mas não é essa a promessa. A promessa de início para o pecador não é essa. A promessa é: segue-me, tome a sua cruz, siga-me. Ou seja, abandone os seus pecados. Certo? Se limpa por dentro, limpa o seu coração, perdoa o seu próximo, ama o seu próximo, seja fiel a Deus, seja fiel à sua esposa, não minta mais ao seu próximo, não engane mais ao seu próximo, abandone a pedofilia, abandone o homossexualismo, abandone o lesbianismo, abandone os seus assassinatos. Isso é o que Deus quer, esse é o evangelho que tem que ser pregado. Certo? Abandone a pornografia, a prostituição, abandone os seus adultérios. É esse o evangelho que tem que ser pregado. Tá certo? Não é ficar prometendo um mar de rosa para as pessoas. E as pessoas estão tudo indo para o inferno achando que tem Deus, mergulhado na doutrina da prosperidade, só olham para os seus inimigos, quanto mais elas querem, quanto mais elas têm, mais elas querem. Tá? Quando perde alguma coisa ou o ladrão rouba, eu não aceito isso, Senhor, eu não aceito isso, eu sou dizimista fiel. Coloca a mão na garganta de Deus e prende Deus na parede, exigindo: olha, eu sou dizimista fiel, jogando tudo na cara de Deus. Eu dou oferta, eu sou dizimista, eu abandonei isso, eu abandonei aquilo, eu quero restituição. Quer dizer, que crente que é esse? Que irmã que é essa? Quer dizer, não pode perder nada, não pode sofrer? O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro: aqueles que querem viver em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que querem viver piamente o evangelho de Cristo, padecerão perseguição. Você vai ser perseguido. Entendeu? Vão te fazer sofrer. Vão te roubar, vão te fazer isso, você vai perder isso, você vai perder aquilo, você vai perder amigos. Por causa de Cristo, você vai perder muitas coisas. Tá certo? Deus vai permitir até Satanás tocar na sua carne. Entendeu? Para você não se exaltar, porque é nos nossos sofrimentos que se manifesta o poder de Deus. É nos nossos sofrimentos. Tá? Não é a hora que você está com a barriga cheia, não é a hora que você está nadando no dinheiro, comendo pizza, com carro, com isso, com aquilo, usufruindo das coisas do mundo, indo passear para lá e para cá, etc. Quer dizer, quanto mais Deus te dá nesse sentido, financeiramente, materialmente, mais você se afasta de Deus. Então não é esse o propósito de Deus, enriquecer os cristãos. Porque ele sabe que se ele fizer isso, os cristãos vão se afastar dele. Certo? É raro você ver o que eu vou falar para você aqui agora. É muito raro. Você pode estar até assim, mas eu não conheço pessoas, por exemplo, irmãs, que estão bem financeiramente, que querem, por exemplo, ir nos hospitais orar por enfermos. Eu não conheço nenhuma. Eu não conheço irmãos que têm um bom trabalho e que têm um bom cargo na igreja. Eu não vejo esses irmãos, seja ele pastor, seja lá o que for. Eu não vejo eles, por exemplo. Eu falo isso porque eu vivo isso e eu nunca presenciei isso. Tá? Eu nunca vi um pastor rico ou bem de vida, que tem posição na igreja, que tem uma reputação a zelar, né? Entre aspas. E eu nunca vi, a hora que eu ia para os trem, lá em São Paulo, pregar no último vagão, né, com viva voz, o trem em movimento e as portas dos trem fechados,
E lá no último vagão tem os nóia fumando maconha, certo? Tem skinheads, roqueiros, tudo gente endemoniadas, que não, principalmente que a maioria não gostam de crente. Eu nunca vi nenhum desses ir lá pregar, que nem eu pregava, correndo o risco de ser jogado para fora do trem. Eu nunca vi. Tá certo? Quando eu ia visitar os hospitais lá em São Paulo, porque eu já visitei hospitais também, eu já visitei pessoas enfermas em hospitais, tá? Eu já visitei quando eu estava lá em São Paulo. Eu via irmãs e irmãos, né, indo lá orar pelos enfermos e fazer apelo para os doentes, certo? Eu vi muitos, só que era tudo irmãos que estavam na prova, era irmãos que, entendeu? Era irmãos simples, irmãos humildes. Eu não via esses doutores na palavra, pastores com esses anéis de teologia no dedo, com esses paletó, gravata eterno de linho fino. Eu não via ninguém assim lá, eu só via pessoas humildes, tá? Pessoas eu pregava em praças lá em São Paulo, pregava nas praças lá também, em pontos de ônibus, pregava nos pontos de ônibus, dentro de ônibus, certo? Em filas de banco, filas do INSS, certo? Pregava em calçadões, certo? Pregava em vários lugares lá em São Paulo, em biqueiras, em favelas, em comunidades carentes, certo? Aí eu já entrava com evangelização com panfleto, tá certo? Eu não via nenhum desses homens renovados, esses pastores, teólogos ou essas irmãs granfina, eu não via, nunca vi esses tais aí, ó, pregando dentro de hospitais, dentro de trem, em filas, em calçadões, eu nunca vi. Eu sempre vi pessoas humildes, pessoas de prova, pessoas que realmente amam o Senhor, não com interesse, mas amam o Senhor de coração, tá certo? Que mesmo debaixo da prova, eles vão fazer a obra. Eu só contemplei pessoas assim, tá certo? Então, para não sair muito do foco, tá certo? É isso que Deus quer de mim e de você, é humildade, é simplicidade de Cristo, tá certo? Pregar o verdadeiro evangelho, tá certo? Esquecer esse negócio também de pré-tribulacionismo, porque isso não é de Deus, essa doutrina não é de Deus. Os nossos apóstolos não ensinaram isso. Os nossos apóstolos não ensinaram isso. O nosso Senhor Jesus não ensinou mar de rosas e nem que Ele vai tirar a igreja nesse mar de rosas aqui, tá certo? Com essa igreja com as vestes sujas. Deus não vai tirar a igreja da terra. Não vai. Isso você pode ter certeza. Por que não vai? Porque está escrito na palavra, lá em Zacarias, a terça parte farei passar pelo fogo. Tá certo? E a purificarei como purifica a prata e o ouro. Ok? O apóstolo Paulo disse, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele deixa bem claro, do 1 ao 5, né? Que de maneira alguma a igreja será tirada da terra antes que se manifeste primeiro o anticristo e venha a grande apostasia, ou seja, a grande tribulação. A igreja não vai sair antes de vir essa grande apostasia e ser manifestado o homem da iniquidade. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro em 2 Tessalonicenses. Tá certo? Depois, em 1 Coríntios, ele fala que Deus arrebatará a igreja na 7ª trombeta. E olha que coincidência. Na última, né? A 7ª. Olha que coincidência. Você vai lá para Apocalipse, né? Você vai lá para Apocalipse, no capítulo 8, fala da 7 trombeta, né? E lá, na 7ª trombeta, está fazendo referência ao que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. A última trombeta que Paulo menciona está lá na 7ª trombeta, o arrebatamento da igreja. Então, a gente não pode ir contra a verdade, a não ser a favor da verdade. São muitas evidências claras. Eu não posso ser incoerente com essas verdades. Ok? Então, voltando agora lá para o livro de Gênesis, no capítulo 19, quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, é porque é por causa dos pecados. Não é por causa de brinco, de calça comprida,
de batom, de cabelo pintado, de barba, de bigode, não é por causa disso. Porque isso é uma coisa que a pessoa vai se conscientizando com o tempo. É o Senhor quem liberta, não é você, irmão. Tá? Então, doutrine os cristãos da sua igreja, mas pregue para as pessoas fora, tá? Com sabedoria. Pregue a palavra, pregue o arrependimento, pregue contra o pecado. Tá certo? Não pregue costume, nem coisas exteriores. Pregue uma mensagem que vai fazer com que Deus liberte ela primeiro por dentro. Ela primeiro precisa ser liberta dos demônios por dentro. Ela primeiro precisa abandonar os pecados que está dentro do coração. E depois todo o exterior vai ser limpo. Amém? O que eu estou falando para você é bíblico. Isto é uma revelação de Deus. Tá certo, irmão? Então é isso aí. Então, vamos lá, aqui no livro de Gênesis, capítulo 19, que a passagem nos deixa bem claro, né? Que esses homens de Sodoma e Gomorra, né? Eles eram semelhantes aos homens de hoje em dia. E hoje em dia, em todas as cidades, do Brasil e do mundo, são uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Tá certo? Mongaguá é uma Sodoma e Gomorra. Itanhaém é uma Sodoma e Gomorra. A Baixada Paulista é uma Sodoma e Gomorra. A Grande São Paulo é uma Sodoma e Gomorra. Rio de Janeiro é uma Sodoma e Gomorra. Certo? Bahia é uma Sodoma e Gomorra. Rio Grande do Sul, Porto Alegre é uma Sodoma e Gomorra. Santa Catarina é uma Sodoma e Gomorra. Minas Gerais é uma Sodoma e Gomorra. Tá certo? A França é uma Sodoma e Gomorra. Portugal é uma Sodoma e Gomorra. O mundo inteiro virou uma Sodoma e Gomorra. Antigamente, Deus só destruiu essas duas cidades, porque era aqui que estava a concentração dos maiores pecados. Era só aqui nessa parte. Então, Deus destruiu essas duas cidades com fogo para deixar de exemplo para o restante do mundo na época, né? E para nós, nos dias de hoje também. Tá certo? Agora, se lá atrás ele destruiu Sodoma e Gomorra, tá certo? Por causa dos seus pecados, das suas perversidades, você imagina nos dias de hoje, que o mundo inteiro virou uma Sodoma e Gomorra. Isso prova que nós estamos no tempo do fim, né? A ciência está avançada, a tecnologia está avançada, a medicina está avançada, a nutrição está avançada, e o pecado também, os pecados também estão muito avançados, tá certo? Lá em Daniel capítulo 12, ele disse, né, que a ciência se multiplicará e o saber, né, se multiplicará. Então isso significa que nós somos a última geração. Nós estamos no tempo do fim. Vai se abrir o primeiro selo. O anticristo vai se apresentar ao mundo como um homem bom, solucionador dos problemas, o salvador das pátrias, né? Vai surgir esse homem aí, certo? O primeiro selo vai ser aberto. Ok? A Primeira Guerra Mundial, que vai começar lá para o lado do Oriente Médio, ela já está a um passo de acontecer. Tá certo? E a igreja vai estar aqui na terra. Eu só quero ver para onde vai fugir esses ensinadores do pré-tribulacionismo. Porque a hora que surgir a guerra lá e esse homem se apresentar como o solucionador da pátria, eles vão perceber que eles estavam completamente enganados. E aí, antes das ovelhinhas, né, e daqueles que são bode, né, que se vestem também de ovelhas, perceberem que ficaram enganados, eles vão pegar esses pastores, esses ensinadores aí do pré-tribulacionismo, certo? Do rapto iminente secreto antes da grande tribulação, é isso que eles ensinam, tá certo? E esses camaradas vão apanhar, viu? Eles vão apanhar, eles já sabem disso. Então eu acho que eles não querem voltar atrás, porque eles não têm humildade para isso, tá certo? Então eu creio que eles já estão preparando a rota de fuga já,
porque o negócio vai ficar feio para vocês, viu? Vocês que ensinam errado, o povo de Deus, tá? Os bodes que se vestem como ovelhas vão pegar vocês de pau, tá certo? Porque a igreja não vai ser tirada da terra antes de ser aberto os 7 selos, ser tocado as 7 trombetas, e olha, se bobear, nós vamos ver até as taças, viu? Se bobear, até as taças entra aí também, tá? É apenas uma suposição. Eu creio que Deus tira antes, né? Na 7ª trombeta nós sobe, mas de repente, ó, nós pode subir antes da última taça também, né? A gente vê as 6 taças sendo derramadas, e antes de ser derramada a definitiva, a igreja subir. Porque se você olhar para o passado, principalmente aqui para o livro de Gênesis, onde eu estou, onde eu iniciei a pregação, você vai ver, ou seja, no livro depois, Êxodo, né? Em Êxodo fala das 10 pragas, ok? E essas 10 pragas, Deus não tirou o povo de Israel do Egito antes de mandar as 10 pragas. Deus mandou as 10 pragas para Faraó e todo o povo do Egito, com os israelitas lá no meio deles misturado. E o poder de Deus é tão grande que não aconteceu nada com os israelitas. Então, se Deus quiser preservar a igreja aqui durante as taças, sem acontecer nada conosco, Deus pode fazer isso também, porque o nosso Deus é todo poderoso, tá certo? Então é por isso que eu não abro, eu não fecho, entendeu? Essa pregação sem deixar uma hipótese de nós estarmos aqui também nas taças, tá ok? E outra coisa, a Bíblia diz que a última semana são 7 anos, tá certo? Esse negócio de outros pregadores pregar que a igreja, que Deus vai vir antes, porque Deus vai abreviar o tempo, por causa que nenhuma carne se salvaria, se ele não abreviasse, isso não significa que esses 7 anos que está profetizado que vai ser 7 anos, vai ser só 3 anos e meio, ou 4 anos, ou 4 anos e meio, não. Deus fala que é 7 anos. Esse abreviar significa que ele vai vir na hora certa. Ele não vai deixar passar mais do que 7 anos, porque senão tudo ficaria destruído. E nenhuma carne sobreviveria. Certo? Então ele vai vir, mas é no final dos 7 anos. Não é antes, não. Mesmo porque não dá tempo. Ó, meu amigo, são 7 selos, são 7 taças e são 7 trombetas. Tá certo? Não tem como você pregar, você derramar 7 taças depois de 7 anos. As 7 taças, elas têm que ser derramadas sobre os ímpios durante esses 7 anos. Provavelmente depois da segunda metade, nos últimos 3 anos e meio. Tá certo? Esse é o entendimento que o Senhor me dá. Ou da maneira que eu entendo. Amém? Eu creio que eu estou bem coerente com as Escrituras. Tá certo, meus queridos? Então é isso aí. Essa é a mensagem. Tá? Se você crê, dá um glória a Deus. Amém? Que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like e que Deus te abençoe. E só para finalizar aqui, nós vamos aqui para o versículo 12, que diz assim: Então os 2 homens perguntaram a Ló: Ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente? Faze-os sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E eles os instava:
levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia, eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, eu te rogo, eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos, e mostrastes uma grande misericórdia a meu respeito, salvando-me a vida, mas não conseguirei chegar até a montanha, sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha morrer também. Eis ali uma pequena cidade, está tão próxima que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá, mesmo sendo tão pequena. Lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então lhe respondeu ele: faço-te ainda esta graça. Não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Então, referindo-se a essa palavra e baseado nela, ok? Deus está avisando o seu povo através dos seus anjos. Não é só eu que prego essa mensagem. Cada um tem a sua mensagem e prega da maneira que Deus usa ele. Porque não existe nenhum vaso igual ao outro. Assim como não existe nenhum dedo igual ao outro. Todos são diferentes. Então Deus me usa de uma maneira, Deus usa outros vasos aí pela internet de outra maneira, outros vasos fora da internet de outra maneira, mas Deus está alertando. Tá certo? A hora que começar a acontecer as coisas, vai ter muita gente pega de surpresa. E outros vão, por não ter dado ouvido à voz da verdade, vão achar que é brincadeira. Ou estão achando que é brincadeira. E quando chegar esses dias, eles vão ficar desorientados. Pelo qual o diabo vai enganar fácil. E eles vão passar para o lado da besta. Amém? Então, dai ouvido a essa mensagem. Se arrependa dos seus pecados. Amém? Aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Pede para Ele te purificar com o sangue dele. Pede para Ele escrever o seu nome no livro da vida. Peça para Ele trabalhar na sua vida. Peça para Ele derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Para que você tenha luz. Para que você seja selado com o selo de Deus. E não venha perecer, nem ser enganado, mas resistir firme na fé. Nesse período que está para entrar sobre toda a face da terra contra a humanidade. Que você venha estar preparado através dessa mensagem. Porque Jesus Cristo, Ele te ama. A prova desse amor é que Ele veio do céu, se fez carne, habitou entre os homens, morreu morte de cruz. A morte mais humilhante que existe, principalmente naquela época. Tá certo? Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, está à direita do Pai com todo o poder. Tá certo? E está esperando somente uma atitude sua, um passo seu, uma confissão sua, para Ele entrar no seu coração e trabalhar na sua vida e um dia te receber de braços abertos lá na glória. Amém? Jesus te ama e que Deus possa abençoar todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.